Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim fazer na prática uma redação para vocês, a partir dos textos motivadores. Bom galera, antes de mais nada, quando você tiver os textos motivadores em mão, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Ah, Michel, eu primeiro leio os textos motivadores, depois vou ler o tema? Não, primeiramente você vai procurar, vai descer até a parte inferior dos textos, lá vai ter o tema. No caso aqui vai ser o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse é o nosso tema que nós vamos abordar em nossa redação. Galera, eu queria que vocês observassem como o tema da redação ele vem no meio do texto aí, no parágrafo, no meio do texto. Ele não vem em negrito destacado, não. Ele vem dessa maneira. Por isso que muitas pessoas se confundem e copiam aquela primeira frase lá que vem na capa da prova do Enem. E acabam achando que aquilo ali é o tema, mas na verdade não é. Agora vamos analisar aqui os textos motivadores. Analisemos aqui o texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Galera, eu quero que vocês observem aqui essa primeira parte do texto, como ele vem tentando criar em vocês um entendimento do tema, né? Já começa a falar sobre o quê? O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu marquei para vocês aí no início, ó, saúde mental. Se o tema tem a ver com doenças mentais, o que falta é uma saúde mental. E quem pode trazer saúde mental? Uma escola, a sociedade. A gente tem que observar isso, ter esse olhar crítico para o texto, porque é dele que a gente vai extrair nossos argumentos, tudo que a gente vai trabalhar no decorrer do nosso texto. E coloquei também aí doença mental. Então vamos para o segundo texto. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vejam como os textos motivadores eles explicam do que o tema está falando, né? Estigma, uma marca, o que marca é essa que está na sociedade relacionada às doenças mentais? É bom, é ruim? É um preconceito que a sociedade tem com essas pessoas? Eu quero que vocês observem também aí no finalzinho que eu marquei, ó. No lugar da marca do ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Ou seja, o texto em si ele já vai mostrando argumentos, já vai mostrando situações que você possa trabalhar, que nem ele fala aí, tratamentos precários, pessoas que sofrem de depressão, dos maus cuidados que elas recebem. Os textos em si eles já trazem isso. Observamos o outro parágrafo. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura. Vendo como o texto ele vem explicando, transtorno mental é frescura, aquele pensamento arcaico que predomina em nossa sociedade de que uma doença mental é frescura, isso e aquilo, tem que ser homem, tem que ser mulher, isso aí não existe, né? Não é uma doença que se vê, isso e aquilo, aquele preconceito que tem, diz que é frescura, que é modinha, isso e aquilo. O terceiro parágrafo aí ele vai falar sobre o que, ó? O estigma, não, a sociedade. Aqui é aquela repetição do último parágrafo que eu havia passado para vocês. Aqui, o texto 3. Que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita. O que é essa validação da vida perfeita? Que tudo que você vê na internet você acha bonito e você quer ter. Mas o celular bom é iPhone, comida boa é McDonald's, é iFood, tá entendendo? Aquela validação, marca boa de roupa é Tommy, é Lacoste, é Nike. Aquilo que a sociedade impõe pra gente como se fosse perfeito e ideal.
Por isso que muitas vezes quando a pessoa não consegue aquilo, a gente fica com aquele sentimento de impotência, de não conseguir, de se achar um nada, né? Por fim, eu gravei aí, mostram-se mais presentes do que se imagina, ou seja, que isso é muito constante. Esse bombardeio de informações, de que da validação da vida perfeita é muito constante em nossa vida. É tanto em relação a comidas, como a gostos, como a cultura, como a questão também de músicas, em relação a tudo. Por isso a gente deve ser bastante crítico em relação a isso. Ah, será que é bom mesmo? Será que não tem outra marca que tenha me forneça as mesmas coisas que aquela, só que num valor mais barato? Aquilo não é o que a mídia, não é o que a sociedade está tentando vender. E por fim, galera, eu quero que vocês observem que eles sempre, os textos motivadores da Enem sempre vão trazer dados, sempre vão trazer estatísticas. Eu quero que vocês observem aqui esse monte de dados que ele traz aqui de forma explícita. Ó. Mais de 1,5 milhões de brasileiros têm depressão. Opa, eu já posso utilizar isso aqui em minha redação. Tipo assim, não utilizando ele só, mas eu posso utilizar ele para fortificar a minha argumentação. Depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. É US$ 1 trilhão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vem muitos dados. Em todo texto de redação que você pegar vai vir esses dados. Dados relacionados com o tema. Por isso que é importante você ler o tema, volta e vai ler os textos motivadores. Se você fosse lendo os textos motivadores, aqui você não saberia do que se trata o tema. E quando você lê o tema primeiro, você já vai procurando coisas para você relacionar com aquilo. No caso, o estigma, que agora vocês sabem o que é, né? Que é uma marca, é uma visão que a sociedade tem, é uma mancha, entre outras palavras, né? Que poderiam facilmente ser relacionadas com isso. Algumas pessoas me perguntaram, mas Michel, se eu não sei um dado, se eu sei um dado de fora, eu posso utilizar que se encaixa no tema? Pode. O que você não pode é o quê? Ah, eu vou pegar um dado daqui, vou colocar em minha redação e não vou colocar nenhum argumento, nenhum outro repertório de fora. Aí isso aí já é completamente errado, porque isso aí é plágio. Você está só se apossando daquilo sem ter algo a mais, né? É como se você tivesse só pegado daí e copiado para outra folha. Você tem que colocar seus repertórios e fortificar com não necessariamente precisa, mas sempre é bom colocar um dado. E agora, galera, a gente vai construir o modelo da nossa redação. Primeiramente, a gente vai para um processo que eu chamo de chuva de ideias, que vocês já viram nas outras aulas, né? Em que aqui eu coloquei tudo que me veio à mente em relação a esse tema. Depressão, ansiedade, transtornos mentais, o desenho pica-pau biruta, a visão preconceituosa que a gente tem nesse desenho, diz aquele pica-pau lá é doido, né? Que a gente tem aquela visão um pouco assim equivocada daquele personagem, né? A terceira revolução industrial, que também pode ser conhecida como revolução técnico-científico-informacional, a mídia, gostos. Aí eu trouxe dois repertórios que eu sei, né? Que é Pitágoras, que é educar as crianças e não será necessário punir aos homens. Adorno, que o indivíduo não tem desejo próprio, pois o seu desejo foi aprisionado pelo mercado, o governo, o Ministério da Educação, sociedade, famílias, escolas, as novas tecnologias e o consequente distanciamento entre as pessoas, a falta de debate sobre a saúde mental e vendo, galera, como é interessante que eu só joguei aqui coisas que me vinham à cabeça quando eu quando eu pensei naquele tema, tudo que veio à cabeça eu joguei no papel, tudo. Ah, me veio à cabeça um desenho, eu joguei. Me veio à cabeça um repertório, educar as crianças, se não será necessário punir aos homens, joguei. Me vem na cabeça a palavra mídia, gostos, eu joguei. Me vem na cabeça a palavra governo, Ministério da Educação, eu joguei. E as atividades midiáticas, por fim, que eu coloquei aí, né? Bem bonitinho. Aí, com base nisso aí, você tem um amparo para você construir seu texto. Aqui, agora que eu vou começar, só um processo de quê? De escolha. Porque tudo que eu sabia, eu joguei nesse papel. Tudo que me veio à cabeça em relação a esse tema, eu joguei aí. Fui anotando de um por um. De um por um. Ah, me veio à cabeça depressão, que eu vi no texto. Copiei. Ansiedade. Pá. E agora a gente vai para um processo que eu chamo de planejamento. Que a gente vai organizar aquilo ali. Ah, mas esse argumento dá certo com aquilo ali.
esse repertório vai para cá, ó, que nem eu selecionei aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o desenho Pica-Pau Biruta e vou fazer uma relacionar ele com o tema, né? Com a palavra fora da ficção, fora do anime, fora do desenho. Aí vou colocar, ó, as palavras do tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que vocês já aprenderam a fazer isso, é colocar todas as palavras do tema na sua redação, na sua introdução. Feito isso, eu vou colocar meus dois argumentos: a falta de debate sobre a saúde mental nas escolas e as atividades midiáticas, ou seja, eu vou utilizar isso aí. Esses são os meus dois argumentos que eu vou desenvolver eles nos desenvolvimentos. O argumento 1 no desenvolvimento 1, o argumento 2 no desenvolvimento 2. Vendo que aí são só ideias que eu tinha naquele texto e eu só organizei aqui, eu coloquei o desenho, coloquei a palavrinha fora da ficção, que vocês já aprenderam a fazer isso, fora da ficção, faz alusão, com base no supracitado, coloquei as palavrinhas do tema, os dois argumentos, e agora nós iremos ver de forma mais detalhada, vamos trabalhar com isso nos nossos desenvolvimentos. Passemos para o desenvolvimento 1. Observem, coloquei o argumento 1, que eu escolhi foi o quê? A falta de debate sobre a saúde mental nas escolas. Agora eu vou colocar ele aqui com outras palavras. Ah, mas como é que eu posso colocar com outras palavras? Simples, escola eu posso colocar instituições de ensino. Falta de debates, a falta de palestras, falta de encontros relacionados à saúde mental. Coloquei isso, coloquei meu repertório que eu escolhi. Pitágoras, educai as crianças e não será necessário punir aos homens. Relaciono com o tema. Logo, aí, argumentação. Eu digo meu ponto de vista. Digo que isso se dá devido à falta de uma preparação mental do indivíduo na escola, uma saúde mental que poderia ter sido inclusa na grade curricular e ser trabalhado durante toda a vida estudantil do aluno. E, por fim, meu desenvolvimento 2, que eu vou dizer aquele argumento lá com outras palavras, colocar meu repertório, no caso aqui foi Adorno, que eu coloquei: o indivíduo não tem desejo próprio, o seu desejo foi aprisionado pelo mercado. E vou colocar uma dessas palavrinhas aí, logo, dessa forma, sob esse olhar, sob essa ótica, e vou argumentar. Argumentar falando que a mídia manipula os gostos, falar que a sociedade manipula os gostos, poderia falar qualquer um desses. E dizer que quando o indivíduo não obtém aquilo que ele quer, aquilo que é noticiado, ele fica com um sentimento de impotência. E por fim, para fechar, já fiz minha conclusão logo no início aqui do texto, como eu ensinei para vocês, e comecei. Portanto, medidas são de extrema necessidade para solucionar o problema do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O tema. Aí coloquei logo o que. Olha o Ministério da Educação que eu coloquei lá em cima, no meu planejamento, onde está aqui, ó, Ministério da Educação. Detalhamento. Detalhei quem é esse órgão. É o órgão responsável pela saúde pública no Brasil. E disse a ação. Qual vai ser essa ação que ele irá fazer? A criação de um projeto de lei que promova a inserção do tema saúde mental e sua importância nas escolas. E em contrapartida, a criação de posts em redes sociais de maior engajamento nacional, Facebook e Instagram, enaltecendo a importância e os cuidados sobre a saúde da mente dos indivíduos, por meio de políticas públicas que visem a conscientização em massa desse problema. E minha finalidade, para que assim se concretize a ideologia de Pitágoras, Pitágoras que eu citei nos meus desenvolvimentos, aquele repertório lá. E a educação acompanha o cidadão desde os primeiros meses de vida. Feito isso, possa-se mitigar-se os problemas mentais na sociedade, os problemas mentais na atualidade, desculpe. Estão observando aí como eu respondi todas aquelas perguntinhas: quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, por meio de que vai fazer, detalhadamente a finalidade, como ficou tudo bonitinho aí no meu texto, como eu respondi tudo bem organizadozinho, vendo que eu utilizei algumas coisas, outras eu não utilizei daqui, tipo o governo eu não utilizei, eu não utilizei a família, eu utilizei as escolas, eu utilizei a sociedade, não utilizei a mídia, mas eu utilizei a questão do desenho do Pica-Pau, utilizei
Não utilizei o menino do pijama listrado, que também é outra história que eu podia utilizar. Eu tinha vastas ideias para poder utilizar meu texto, mas eu selecionei e organizei no meu texto, né? Eu selecionei e organizei do processo de chuva de ideias e planejei o meu texto. Ah, isso vai para cá, isso vai para cá, isso vai para cá. Geralmente eu sempre começo com uma série, um filme, uma música, o meu parágrafo de introdução. E nos meus desenvolvimentos coloco sempre, na maioria das vezes, dois filósofos, ou um filósofo. Eu poderia ter utilizado a Revolução Industrial. E por fim é isso. Show.